Ok. Então, vou começar de novo para ficar bonito na fita, para ficar bonito na gravação, gente. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Minha voz de vocês não aparece na gravação. Muito bom. 01/10/2020, lua cheia em Áries. Dia lindo. Estamos aqui hoje reunidos para fazer pela primeira vez no planeta Terra essa meditação, hein, gente? Eu me lembro de ter feito essa meditação no astral. Aqui eu nunca fiz. Então, compartilhando com vocês aqui pela primeira vez essa meditação. Essa meditação que está conectada com... Bom, vocês que acompanham aqui já sabem, ou já lembram, ou já ouviram falar, ou talvez quem está chegando pela primeira vez vai ficar sabendo. Né? Tem a ver com o livro Holoplex, que foi lançado em 2014, né? E que eu comecei a escrever em 2009. Foi um projeto de 5 anos de pesquisa e de escrita, que resultou no Holoplex. E aí agora ele já está lá, lançado aqui há 6 anos. E nesse período todo, demorou 6 anos, por incrível que pareça, para fazer essa meditação. Esse mês também vai começar, alguns de vocês estão sabendo, quem está lá na plataforma já está sabendo, que a Isa, a Gabi e a Sheila vão abrir o primeiro grupo de estudos baseado no Holoplex, né? Então também estou convidando a todos vocês que têm interesse em se aprofundar nesse estudo, entrar lá no grupo de estudos, acho que vai ser um processo bem bacana. Eu vou estar lá junto também com vocês, e lá a gente vai poder aprofundar vários desses conceitos que hoje aqui nós vamos passar de raspão, né? O nosso foco hoje aqui é fazer essa ativação, né? O Holoplex, para quem nunca viu o livro, é esse aqui. É um livro cuja primeira edição já está esgotada em papel. Às vezes algumas pessoas acham lá no estante virtual, né? Isso. A Kelly já está com o seu aí, muito bem. Legal. Mas quem quiser tem o PDF também, e às vezes encontra lá no estante virtual usado, né? Muito bem. E o Holoplex tem na capa, né, tem esse símbolo aqui, né? Esse símbolo aqui que é sobre o qual nós vamos falar hoje, e ele é um símbolo de ativação, né? E hoje a gente vai poder se aprofundar um pouco mais nisso, tá bom? Então, qual que é a ideia hoje? Nessa ativação, bom, para quem viu os livros também sabe também que Holoplex é um lugar no astral, né, que eu chamo de Holoplex, tem outros nomes, tá? É um lugar que, diversas memórias e experiências que eu tive, acessei alguns flashes de memória a respeito desse lugar, né? Esse lugar que é, na verdade, um mix de... como se fosse uma universidade, um campus universitário com um laboratório de pesquisa, com ecovila, com um hospital, com tipo um CERN lá, uns laboratórios de pesquisa, assim, né? Um lugar incrível, onde muitas vezes a gente tem a oportunidade, algumas pessoas, né? Isso não dá para generalizar, depende muito dos nossos processos, do nosso projeto de vida, da nossa vibração, do nosso estágio evolutivo e de muitas outras variáveis, mas muitos de nós, e eu suponho que muitos de vocês, eu já tenho certeza que que já visitaram esse lugar, porque muitas vezes é um lugar onde a gente vai antes de nascer, é um lugar que a gente frequenta para nos prepararmos para vir para a vida. Então, tem um lugar, por exemplo, lá que eu chamo de holoteca, que, né, tem outros nomes, né, de registros acásticos, mas eu chamo de hologramas acásticos. É um lugar que está registrado toda a informação da humanidade, todo o conhecimento, tudo, absolutamente tudo está registrado nesse lugar, que é uma coisa magnífica, não é? Eu tenho flashes de ter frequentado esses lugares e aparece, como aparece aqui também, essas várias telinhas, são vários hologramas, e a gente clica nesses hologramas, aí abrem, por exemplo, vidas passadas, possíveis vidas futuras, vidas passadas arquetípicas, né? O conhecimento todo da humanidade arquivado
digitalizado, holografado nesses espaços. Então, o Holoplex é esse lugar, né? Mas também é o nome do livro e é também um conceito. Então, queria começar compartilhando com vocês o que significa Holoplex, né? Holoplex, que é esse símbolo aqui, que é um holograma, né? Aqui ele está em 2D, mas é um holograma. Esse holograma, em outras palavras, Holoplex quer dizer é o complexo holográfico da consciência. Ou seja, o que é isso? É o complexo de energia e informação que compõe a nossa consciência. Então, a nossa consciência, numa dimensão mais sutil, a sétima, oitava e nona dimensão, ele é esse holograma que tem códigos geométricos, códigos de luz e códigos de som, que também tem a ver com os corpos, corpo sonoro, corpo luminal e corpo geométrico. Esses 3 códigos essenciais compõem esse holograma essencial, esse holograma da nossa consciência. É como se a nossa consciência, numa dimensão mais essencial, fosse composta por esse holograma. E esse holograma é projetado na 3D, né? Através dos corpos. Então, nós temos aqui os 9 corpos, que são projetados a partir dessa matriz essencial, desse holoplex, desse holograma, né? Com códigos geométricos, códigos sonoros e códigos de luz. Então, esses 3 códigos que compõem esse holograma, que é, vamos dizer, a imagem imagética, né, da nossa essência, é projetado na 3ª dimensão, na forma de um corpo físico. Então, todos esses 9 corpos estão acoplados e aqui integrados, manifestos nesse corpo físico. Então, o que significa quando a gente faz uma ativação Holoplex, né, esse Holoplex Activation? O Holoplex é um código de totalidade, é um código de unidade, é um código de integridade ou de integralidade, né? Então, toda vez que a gente faz essa meditação, que nós vamos fazer hoje, nós estamos ativando esses códigos essenciais, esses códigos de totalidade que nós contemos na nossa matriz, né? Então, quando a gente fica exposto a essa imagem, e aqui a gente vai se expor ela de 2 formas, né? Primeiro eu vou fazer a transmissão com as mãos, para fazer a conexão, e depois nós vamos assistir a videomeditação Holoplex, que é baseada exatamente nessa imagem aqui, né? Então, quando a gente é exposto a esse símbolo, a gente ativa no nível sutil esses códigos que todos nós contemos de totalidade, de integridade, de integralidade, de unidade. Quando nós ativamos esses códigos, automaticamente a gente realiza um alinhamento e uma sincronização, né, de todos os nossos corpos, de todos os nossos chakras, de todas as dimensões, de todas as funções da consciência, todas as funções da essência, de todos os estados da essência, de todas as qualidades essenciais e nos alinhamos com os 9 princípios essenciais que regem o universo, que regem a nossa vida. Ou seja, então ele é uma imagem, um holograma que concentra, e aqui a gente vai mostrar as imagens detalhadas para vocês, ele concentra todas essas informações em todos os níveis, em todas as dimensões, tá? Então, o exercício que a gente vai fazer aqui, essa meditação, essa ativação, é para a gente conectar com esse símbolo, tá certo? E começar a usá-lo como ferramenta, né, de ativação dessa nossa totalidade, dessa nossa integridade ou integralidade. Tá bom? Então, eu vou começar a mostrar para vocês, eu vou passar bem rapidamente aqui, só para vocês entenderem um pouco melhor todos os layers que tem aqui dentro dessa imagem, desse holograma, tá bom? E depois a gente vai partir para a meditação. E aí, se vocês também tiverem alguma pergunta, tá bom? Pode perguntar, alguma dúvida, se alguma coisa não ficar clara, pergunta, tá? Abre o som e pergunta, porque eu não consigo ler aqui o chat. Tá? Ou então, pede para a Gabriela me dá um toque, avisa que tem alguém com uma pergunta aí, tá bom? Gabriela, se alguém colocar alguma pergunta aí no chat, você me avisa aí também, tá bom? Tá certo, aviso. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vou abrir essa imagem para ela ficar para vocês entenderem um pouco, ficar um pouco mais claro o que nós estamos falando. Então, a gente começa. O Holoplex é também um mapa,
né? Então, vocês estão vendo aqui, ele é um mapa. Ele é um mapa que integra todas as dimensões da nossa consciência. Deixa eu colocar mais aqui para não confundir. Isso. Aqui está aparecendo as duas, né? Muito bem. Então, ele tem, basicamente, vocês vão ver aqui, tem 3 círculos. Tem esse círculo maior, e pega essa primeira dimensão aqui, que tem as 9 cores, tá? Que vai do infravermelho ao ultravioleta. Essa é a primeira camada. Aí ele tem uma segunda camada interna. Essa primeira camada tem a ver com a nossa consciência, tá? Aí tem uma segunda camada que tem a ver com a nossa essência. E tem uma terceira camada ainda mais profunda, mais essencial, que são os princípios, o próprio fluxo do universo. Então você tem aqui no centro do holoplex, né, os códigos centrais, os princípios, os 9 princípios universais, né? Aí numa segunda camada você tem o que seria a nossa essência ou a nossa alma, a dimensão da alma. E finalmente na terceira camada aqui você tem a dimensão da consciência ou da personalidade, né? Tá bom? Então ele sintetiza todas essas informações. Aqui, opa, peraí. Deixa eu voltar aqui novamente. Agora vou mostrar essa imagem de uma outra forma. É essa mesma imagem, né, assim, sem as cores. E aí é o que eu chamo de como se fosse o sistema operacional integral. Então, a nossa consciência, né, ela está integrada, alinhada, faz parte de um sistema operacional que rege todo o universo, né, e que fractalmente é refletido na nossa própria consciência. Então, isso aqui é o sistema operacional da nossa consciência, não é? Que é um reflexo holográfico, que é um fractal do sistema operacional do universo. Obviamente, isso aqui é só um mapa, né? Não é o território, é só um desenho simplório para a gente tentar juntar tudo que a gente quer juntar do ponto de vista da nossa individualidade como consciências, do ponto de vista coletivo humano e do ponto de vista universal. Então, isso aqui é um mapa. E agora a gente vai começar a explorar esse mapa de dentro para fora. Então, tá? Então, eu vou fechar aqui. Então, o que nós temos aqui? Na dimensão mais essencial do mapa, a gente tem, aqui está tese, antítese e síntese, né? A gente tem aqui um sol e um buraco negro, né? É o próprio infinito, é o próprio buraco negro, né? O sol, que é o resultado desse processo de tese e antítese, que na verdade aqui seria energia e consciência. São basicamente os 2 elementos que compõem o universo, né? Então a gente parte dessa visão do que o universo é composto de energia e consciência. A gente poderia tanto dizer que é tudo energia, né? Porque isso não tem essa separação, né? Em última instância não tem essa separação, é tudo energia, ou poderíamos dizer que é tudo consciência também, ou poderíamos dizer que é tudo amor também. Né? Então, é isso. É tudo energia, ou é tudo consciência, ou é tudo amor. Né? Porque não existe separação, é uma coisa só. Mas aí a gente vai abrindo isso e vai né, aparecendo essas diferentes, vamos dizer, tonalidades ou qualidades dessa totalidade. Então, aqui a gente, nesse conceito do holoplex, a gente trabalha aqui com energia e consciência seriam os 2 elementos mais essenciais do universo, que dançam juntos, né? Aqui no próprio símbolo do Yin Yang, né? Aqui é o Yin Yang representando energia e consciência dançando, tese e antítese dançando, né? No meio você tem a síntese, que é a própria essência, e a partir dessa dança de energia e consciência nos níveis mais profundos do universo, a gente vai para o próximo estágio. Então, esse é o elemento mais essencial, mais central. E a partir dele, a gente vai para um próximo estágio, que é esse aqui. Então, abrindo mais a imagem, a gente vai chegar nos princípios essenciais. Então, aqui, ó, no centro dessa imagem, a gente tem lá o Yin Yang, né? Energia e consciência dançando, e o buraco negro. Aí, quando a gente abre um pouco mais, a gente vem para essa outra dimensão, onde aqui estariam os 9 fluxos essenciais, os 9 princípios essenciais que regem o universo, né? Então, aqui você tem os princípios holocármicos, holográficos, holoplásmico, holotrópico, tem um monte de nome que a gente não vai entrar aqui nisso,
mas basta saber que são os princípios que falam que tudo está conectado, tudo está interconectado, tudo é um reflexo do todo, tudo está em constante movimento, não é? Tudo são ritmos e ondas, né? Esses códigos essenciais, esses 9 códigos essenciais contêm esses princípios que regem, então, toda a totalidade. Muito bem, quando a gente vai a próxima imagem. Eita, licença. Quando a gente vai para a próxima imagem, então a gente vai ver que dentro dessa dimensão da essência, né, que a gente chama de holomapa, né? Então essa aqui é esse, então aqui, ó, no centro a gente tem o Yin Yang lá, energia e consciência. Aqui você tem no centro os 9 princípios que regem o universo. E aí numa dimensão maior, né, expandida, você tem o que a gente chama de essência, que já seria o que seria a nossa essência. E essa essência, né, que a gente chama de holocentro, né, essa essência contém diversos tipos de informação. Então você tem as pétalas, você tem aqui as cores nesses fundos aqui, e você tem essas bolinhas também vermelhas. E cada uma delas tem um significado. Então, o primeiro deles, vou deixar aqui, a primeira dessas são as pétalas, que são funções da nossa essência, né? Então, aqui nós temos funções também que têm os nomes bem estranhos, tipo cinescopia, sinergia, sinfonia, sincronia, singrafia, etc., que estão, tudo, como vocês podem ver, é em padrão de 9. Então, a gente parte ali do centro, daquele yin yang, você tem os 9 princípios. Aqui você tem, na dimensão da nossa essência, você tem as 9 funções da nossa essência, que são programas, né? Aí, além das funções, você tem os 9 estados da consciência, que são essas cores aqui, esses fundos coloridos, né? Então, você tem estados de holovisão, estados holísticos, estados de holocontínuo, estados de holotrópicos, são todos estados da nossa consciência, que nós chamamos de estados essenciais, né? Então, você vê que você tem 9 funções da nossa essência, a nossa essência tem 9 estados e ela tem 9 conteúdos essenciais, que são essas bolinhas aqui. Conteúdos são conteúdos da nossa essência, como conectividade, vitalidade, amor, consciência, liberdade, né? São qualidades vibracionais da nossa essência, representado por essas bolinhas aqui. Então, todos eles juntos compõem o que nós chamamos da nossa essência. Estados, funções e qualidades essenciais. Aí, expandindo a imagem, nós vamos chegar para o terceiro círculo agora. Deixa eu apagar aqui. Essas aqui, para não confundir. A gente vai chegar agora no nível da consciência, né, que é a terceira camada. Certo? Então, aqui nós estamos analisando agora esse terceiro círculo aqui, né? O terceiro ciclo, esse círculo mais externo. Então, essas pétalas aqui externas representam o que a gente chama os sistemas da consciência. E aí já está bem mais próximo da gente, que é o sistema mental, o sistema psicológico, o sistema emocional, o sistema ético, o sistema da nossa consciência, né? O nosso sistema criativo, o sistema holográfico, o sistema de percepção, são sistemas, programas mesmo, da nossa consciência. Então é mente, emoções, percepção, valores, etc. Todos esses sistemas também estão integrados. E também são 9 sistemas da nossa consciência. E você pode ver que também tem as 9 cores. E todas essas cores, todas essas camadas, todos esses layers estão em padrão de 9, alinhado pelas 9 cores do infravermelho ao ultravioleta, né? Então, nada nessas imagens, gente, é importante que vocês saibam, nada nessas imagens é aleatório, ok? Tá tudo isso, vocês não têm noção, o trabalho hercúleo que deu
para juntar todas essas pontas em todos esses níveis, tá? Só para vocês saberem que, então, está tudo codificado, tudo hiperconectado ou interconectado em várias dimensões, e para facilitar a leitura, a integração, a gente usa esses códigos das cores, né, vibracionais das cores, para simplificar e facilitar um pouco a percepção desse todo, né? A gente está falando de coisas de uma complexidade absurda. E eu continuo achando, apesar de ter feito todo esse trabalho, que é quase impossível a gente traduzir esse nível de complexidade e profundidade da nossa consciência, das multidimensões e do universo, né? Então a gente usa esses mapas só para meio que juntar tudo. E a gente usa as cores, os símbolos e as camadas para tentar organizar essa informação, tá bom? Então todas essas cores estão conectadas entre si, tá? E todas as pontas estão conectadas também. Então, nesse layer externo, nesse círculo externo, então, nessa roda externa, além das funções da consciência que a gente falou aqui, dos sistemas da consciência, né? Mente, emoções, criatividade, etc., nós temos também essas cores aqui, essas 9 camadas. Essas 9 camadas aqui, também do infravermelho ao ultravioleta, que estão de fundo, tem a ver com as 9 dimensões da nossa consciência, as 9 camadas da aura, os 9 chakras, que a gente sempre trabalha, e os 9 corpos. E também as 9 frequências do universo, que vai do Omni, da mais profunda, ao Ômega, passando por alfa, teta, delta, aquelas frequências cerebrais que algumas a gente tem acesso e tem um conhecimento maior. Algumas dessas frequências ainda nem foram muito exploradas, nem tem. Inclusive, eu até inventei uns nomes aqui para uma delas, por exemplo, essa frequência Omni, assim, até onde eu sei, não existe ainda não foi decodificada. Mas no que eu vi, ela existe. É tão sutil, né? Hoje a gente fala de alfa, que é de 12 a 8 Hz, que beta é de 12 a 20 Hz, que acima de 20 Hz é gama, né? E que abaixo dos 8 Hz depois a gente tem teta, tem delta, e a gente meio que para por aí, né, nas frequências. Mas nessa visão aqui, a gente vai do Omni ao Ômega. Tá? O Omni seria essa frequência mais alta aqui, que estaria conectado com o chakra 8, né, no topo da aura, e o Ômega na base da aura. Tá bom? Então, essas 9 cores aqui são as 9 dimensões, 9 camadas da aura, os 9 chakras e os 9 corpos, tá? Indo do corpo essencial até o corpo físico, né? Então, a gente tem corpo essencial, corpo sônico, corpo luminal, corpo essencial, corpo causal, mental, emocional, físico e energético. São os 9 corpos também, ok? E, deixa eu ver, acho que acabamos. E por fim, então, a gente tem... deixa eu ver se faltou alguma coisa. Falamos já dos corpos. Falamos das frequências cerebrais, né, do Omni ao Ômega. Enfim, bom. E por fim, a gente tem o holoplex aqui completo, pleno, né? Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai trabalhar, no primeiro momento, com a imposição das mãos, que a gente já fez algumas vezes aqui, né? Muitos de vocês já receberam isso, a transmissão de energia, né? E aqui a gente vai fazer, através da imposição das mãos, vai fazer a ativação, através do chakra das mãos. Você sabe que nós temos 2 chakras aqui nas mãos, né? Na palma das mãos. Esses chakras estão conectados com o chakra do coração. É quase como se fosse uma extensão do chakra do coração, que está conectado com a glândula do timo também, que é a glândula da nossa energia vital, da nossa energia essencial, da nossa identidade essencial. Então, a gente sempre trabalha muito, né, com o centro do peito, né? Então, o que a gente vai fazer agora é essa ativação aqui. Eu vou fazer para vocês, vocês vão aproximar a mão de vocês na tela, né, na imagem das mãos, com o símbolo, e aí a gente vai fazer essa ativação. Depois que a gente fizer essa ativação, vocês vão trazer as 2 mãos de vocês para o centro do peito.
né, fortalecendo essa ativação e ativando esse código justamente no timo, porque a partir do timo depois vai se distribuir para todo o organismo, tá bom? E depois que a gente fizer isso, eu vou colocar a videoplex, a videomeditação holoplex, que é uma meditação que dura 9 minutos, ela tem uma trilha, e nós vamos fazer isso muito conectados com a respiração. Então vocês vão ficar olhando para a tela, olhando para as imagens, e nós vamos ficar respirando em silêncio e ouvindo. Vai ter uma música de fundo, um OM de fundo, tá bom? O que acontece? A gente, tendo sido as mãos ativadas e olhando durante esses 9 minutos para a imagem, o que é essa imagem? Essa imagem é a própria imagem da formação dessa imagem aqui do holoplex. Ele vai mostrando camada por camada que está aqui e depois essas camadas dinamicamente em movimento, tá certo? Então vocês imaginam que tudo o que nós falamos aqui sinteticamente, dimensões da consciência, camadas da aura, chakras, os nossos corpos, os sistemas da nossa consciência. Depois, na dimensão da nossa essência, a gente tem estados de consciência, a gente tem conteúdos essenciais, que são as qualidades essenciais. Depois nós temos as funções da nossa essência. Depois, indo mais profundamente ainda, nós temos os 9 fluxos universais, os 9 princípios, que são fluxos de energia e consciência que regem o universo. E numa camada ainda mais profunda, a gente chega na essência pura do próprio universo, lá no Big Bang, ou no buraco negro, onde tudo inicia, a energia e consciência iniciam essa dança. E a partir desse centro, eles vão expandindo e criam o universo. E o holoverso, na verdade, que são todos os universos. Então, ao nos sincronizarmos com essa imagem, né, e com essa intenção, especialmente, é muito importante também ter intenção, nós estaremos ativando todos esses códigos, nós estaremos ativando esse código que é um código de totalidade, de integralidade, de multidimensionalidade e de integridade. Okay? E o que acontece quando a gente faz isso? A gente vai sincronizando todas essas dimensões para que a nossa consciência, os nossos chakras, os nossos corpos, as funções da nossa consciência, os sistemas e a nossa própria essência estejam sincronizadas com o fluxo desses 9 princípios que regem o universo. Ou seja, é uma maneira de nós nos sincronizarmos com o próprio fluxo da existência, com o próprio fluxo da vida, com o próprio fluxo do universo, né? No nosso melhor estado, na nossa melhor vibração, na nossa melhor versão, que é a nossa versão de totalidade, onde todos os nossos potenciais evolutivos estão alinhados, nossos chakras estão alinhados, nossos sistemas estão alinhados, nossas funções estão alinhadas, nossos corpos estão alinhados, ok? Então, é essa a intenção dessa meditação, dessa ativação, de que nós todos possamos nos alinhar em todos esses níveis, em todas essas dimensões. E assim sincronizamos nós mesmos com o próprio universo. É isso. Perguntas? Dúvidas? Alguma coisa? Por enquanto não teve nada. Tá bom. Então tá. Se não tem dúvidas, se não tem perguntas, se está tudo claro para vocês, a gente vai começar então a nos preparar para fazer a meditação, tá bom? Eu vou sugerir que vocês tenham um copo d'água aí ao seu lado. Seria muito legal deixar um copo de água aí do lado para tomar um pouco de água antes, mas também tomar depois, ok? Assim essa água fica energizada com esses códigos holográficos. E eu que vou... Muito bom. Então a gente vai agora dar início à meditação, ativação
Olaplex. Ok? Eu vou convidar vocês a ficarem numa postura bem confortável. Então, nós vamos fazer, essa meditação tem 3 estágios. Então, no primeiro estágio, vai ser a imposição de mãos. Então, é legal quem está com o celular, deixar o celular em algum lugar fixo, para você poder se aproximar suas mãos da tela, né, para sincronizar com a imagem, tá bom? Depois da ativação das mãos, a gente vai partir. Eu vou colocar o vídeo da meditação dos 9 minutos, tá bom? É a segunda fase. E na terceira fase, depois, eu vou conduzindo, vocês vão só seguindo. Ok? Muito bem. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Então tá, gente. A gente vai ficar alguns instantes. Vou me conectar aqui. Vou me preparar. Eu vou convidar vocês a ativarem suas mãos, né? Fazendo esse movimento. E lembrando que então a gente vai se conectar com esse símbolo de ativação, de totalidade, unidade e integridade, ativando esses códigos, nos sincronizando com esses fluxos universais. Bem, então agora eu convido vocês a aproximarem a mão da tela, que eu vou aproximar a mão da minha tela aqui e juntarem suas mãos, mãos com as mãos, mãos com as mãos. E simplesmente mantém a conexão com a sua respiração. Com as mãos próximas da tela. Vai sincronizar holoplex, holoplex, holoplex. Respira. Vai recebendo esse código de ativação e sincronização holográfica, de ativação dos seus códigos essenciais. Começar pela ativação do símbolo do holoplex na palma das mãos e nos chakras das mãos. Agora você pode trazer as 2 mãos para o centro do peito, de olhos fechados. Respira. Inspira, respira. E agora pode abrir os olhos e manter o seu foco na tela. Conectado com a respiração. Inspira. Expira.
E vai observando a formação de todas as dimensões, todos os campos de energia e consciência. Mantenha o foco na respiração. Respira.
Agora pode fechar os olhos, ainda conectado à respiração. Simplesmente respira e absorve inspira, expira. Vai sentindo no seu corpo a ressonância dessa ativação, todas essas camadas, todas essas dimensões, todos os corpos, e todos os chakras, e todos os sistemas, todas as funções, sincronizados com os princípios universais, harmonizados com o próprio universo. Você visualiza esse símbolo no centro do peito, mesmo que você não lembre dele em detalhes, é só a intenção de visualizar o holoplex no centro do peito. E aí, a cada inspiração, você leva o ar até o centro do peito e esse símbolo vai se expandindo. Então, você inspira, leva o ar no centro do peito, o holoplex vai se expandindo, se expandindo, se expandindo a cada respiração mais, até que você esteja envolto dentro desse símbolo, dentro desse holoplex. Você agora está dentro, envolto por esse símbolo. E ao estar envolto e conectado com o holoplex, você está conectado com a sua totalidade, com a sua unidade, com a sua integridade, com a sua integralidade em todas as dimensões. E ao estar sincronizado com a sua unidade, você está numa posição de força, de amor e de consciência. O total alinhamento com o máximo potencial da sua manifestação evolutiva, alinhado com o máximo potencial, suas funções essenciais, liberdade, a criatividade, a generosidade, a conectividade, a hipersensibilidade. Todos os códigos essenciais estão em sync, sincronizados em todos os 9 corpos, os 9 chakras, os 9 sistemas e funções da consciência. Respira. Você está dentro dessa cápsula holográfica do seu holoplex, uma cápsula de proteção e alinhamento cósmico universal, alinhamento com a sua essência, sua voz essencial, com seus princípios, com seus valores, com o seu propósito de vida, com a sua verdade, com a sua luz interna, com o seu som interno, com a sua verdadeira essência. Então, respira
E a cada respiração vai sincronizando ainda mais. Agora, a cada inspiração, esse grande holoplex que te envolve vai começar a se compactar de volta ao centro do peito. Então, inspira, vai compactando, compactando, compactando. E agora esse símbolo que está no centro do peito, conectado à respiração. Numa inspiração, você vai acender ele, trazer para cima, ele vai subir, vai passar pela garganta e vai se instalar no centro da cabeça. Então agora você tem o holoplex ativado bem no centro da sua cabeça, no espaço entre as orelhas, no seu centro de comando. E assim você comunica a partir desse espaço no centro da cabeça essa informação de totalidade para todo o teu organismo. Respira, mantenha a conexão. E agora esse símbolo do holoplex vai acender ainda mais, partindo do centro da cabeça, ele vai subir, sair pelo topo da cabeça e vai se acoplar ao sol que brilha sobre o topo da sua cabeça. E agora você recebe a projeção holográfica do holoplex indo do sol em direção a você. Então receba agora dessa forma diferente, hiperprojetado a partir do sol, o holoplex é projetado sobre você. E assim você recebe uma potencialização da sincronização com a sua essência. Mantenha a atenção e o foco na respiração enquanto recebe esse banho de cores e luzes vindas diretamente da projeção do holoplex sobre o topo da sua cabeça. Agora esse símbolo do holoplex lá em cima no sol vai descer, vai voltar para o teu organismo, ele vai descendo, vai entrar pelo topo da cabeça e agora ele vai se dividir em dois, ele vai se acoplar aos seus olhos. Então agora você tem dois holoplex, um sobre cada olho. E assim você sincroniza a sua visão e ativa, nós chamamos da holovisão, a visão holográfica, a visão multidimensional, que enxerga, navega por todas as dimensões. Você cura a sua visão, cura as ilusões, as mentiras, sincroniza a sua visão com a verdade. Agora esses dois holoplex, eles saem dos olhos, voltam para o centro da cabeça, se fundem num só. Esse símbolo agora vai descer, o holoplex desce, estaciona por alguns instantes na garganta. Respira. Ele desce mais uma vez, passa pelo centro do peito
E agora estaciona por alguns instantes na região do umbigo. Respira. E agora o holoplex desce, se posiciona na base da coluna, chakra básico. E agora o holoplex vai descer para fora do corpo, para baixo, e vai se posicionar lá na base da aura. Vai se alinhar, se acoplar ao sol que brilha lá na base da aura. Chakra 0. Respira. E finalmente agora sincronizada a respiração, o holoplex vai subindo pelo canal central, passa no chakra básico, vai passando por todos os chakras e mais uma vez estaciona no centro do peito, acoplado à glândula do timo, sincronizado ao coração. Ele vai ficar do tamanho de um grão de areia. Esse símbolo está aí. Todo o potencial de unidade que ele apresenta está aí nesse grão de areia. Sempre que você precisar, é só respirar, levar ao ar a sua intenção para conectar com o seu holoplex. Respira por alguns instantes. E agora simplesmente absorva as qualidades que você ativou, os alinhamentos que você realizou, as sincronizações que você proporcionou. Respira e absorva. Somos um com o todo, somos todos um, somos um com todos, somos todos um, somos um com todos, somos todos um. Respira, absorva os méritos dessa prática. Receba todas as bênçãos do universo. Que seu caminho seja florido, que seu caminho seja belo, que seu caminho seja iluminado. Que o amor, a energia e a consciência estejam sempre plenos e presentes na sua vida. Respira. Trazemos as duas mãos mais uma vez para finalizar sobre o peito. E lentamente, cada um no seu tempo,
Lentamente vamos nos preparando para voltar. Lentamente vamos voltando. Pequenos movimentos no corpo. Conforme forem voltando, vão dando um oi aí no chat para a gente saber que vocês estão bem, que todos retornaram.